Hoje nós vamos dar continuidade em nossa série de mensagens sobre Apocalipse. Nós vamos considerar a carta à igreja de Esmirna. E o título da mensagem de hoje é Ser fiel até a morte. Antes de nós examinarmos o texto bíblico em si, eu gostaria de ler para vocês sobre um bispo de Esmirna que obedeceu às instruções que o Senhor Jesus deu nessa carta. O nome dele é Policarpo, Policarpo de Esmirna. O teólogo William Hendrickson afirma que é possível que Policarpo tenha sido bispo de Esmirna nessa época. Ele foi discípulo de João e ele foi fiel até a morte. E esse venerável líder cristão foi queimado na fogueira no ano de 155 depois de Cristo. Então nós vamos refletir um pouco sobre o relato do martírio de Policarpo. E depois eu vou ler o texto bíblico. Preste atenção agora. Quando os soldados chegaram a cavalo para prendê-lo, Policarpo recusou-se a fugir. Em vez disso, ofereceu-se aos seus perseguidores hospitalidade e comida, pedindo apenas que lhe concedesse 1 hora de oração. Quando concordaram, Policarpo orou tão fervorosamente que 1 hora se tornou 2. E vários soldados lamentaram sua participação na prisão de Policarpo. Eles então colocaram Policarpo em um jumento e o levaram à cidade. Ao chegarem, seus perseguidores o levaram à carruagem de um homem chamado Herodes, o capitão das tropas locais. Herodes tentou convencer Policarpo a salvar-se. Ora, que mal há em dizer César é Senhor e oferecer-lhe incenso? Quando Policarpo recusou a sugestão de renunciar a Cristo, o funcionário se tornou ameaçador e o forçou a sair da carruagem tão rudemente que feriu a sua perna. Sem sequer virar-se, Policarpo andou rapidamente, enquanto o escoltavam até o estádio, onde um barulho ensurdecedor surgia da multidão de espectadores. Quando entrou, seus companheiros cristãos ouviram uma voz do alto dizer: "Sê forte, Policarpo, comporta-te como homem." Ele foi levado perante o procônsul, que o incitou a negar a sua fé e a se curvar diante do imperador. "Jure pela fortuna de César, arrependa-se e diga abaixo aos ateus." Voltando-se com um olhar triste para a multidão, que pedia sua morte, Policarpo gesticulou diante deles: "Abaixo os ateus." Disse com um aspecto grave. Então o procônsul insistiu mais uma vez que ele negasse a Cristo. Policarpo declarou: "Há 86 anos eu tenho sido seu servo, e ele nunca me faltou. Como blasfemarei contra o meu rei que me salvou?" Novamente o procônsul exortou Policarpo a jurar por César. Desta vez Policarpo respondeu: "Como você finge não saber quem e o que sou? Ouça-me declarar com ousadia: eu sou cristão. Se você quiser saber mais sobre o cristianismo, ficarei feliz em marcar uma reunião." Furioso, o procônsul disse: "Você não sabe que tenho animais selvagens à espera? Eu entregarei a eles, a menos que você se arrependa." Policarpo respondeu: "Mande trazê-los, porque não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom para mudar o que é mal."
Em seguida, o procônsul ameaçou queimá-lo vivo. Policarpo respondeu: você me ameaça com o fogo que queima durante um momento e logo se apaga. Você não conhece o fogo vindouro do julgamento e castigo eterno reservado para os ímpios. Por que você está se delongando? Faça o que lhe agradar. O procônsul enviou seu arauto à arena para anunciar que Policarpo havia confessado ser um cristão. Nesse momento, a multidão reunida com fúria violenta pedia que Policarpo fosse queimado vivo. Rapidamente, eles fizeram uma fogueira, juntando lenha de oficinas e banheiros públicos. Policarpo tirou suas roupas, tentou tirar os seus sapatos, embora sua idade avançada o tornasse difícil. Seus guardas se preparavam para prendê-lo à estaca, mas ele disse calmamente: deixe-me como estou, pois aquele que me dá forças para suportar o fogo, também me dará força para me permanecer firme na fogueira, sem ser segurado por pregos. Eles amarraram as suas mãos para trás. Policarpo ofereceu um salmo de louvor e gratidão a Deus. Seus perseguidores acenderam fogo. Segundo observadores, à medida que as chamas aumentavam, não consumiam Policarpo, como era esperado. O fogo formava um círculo ao redor dele, mas o seu corpo não queimava. Como o fogo não teve o efeito pretendido sobre o corpo de Policarpo, um carrasco foi ordenado a esfaqueá-lo até a morte. Como espada, seu sangue extinguiu as chamas. Este foi o martírio de Policarpo, bispo de Esmirna, que foi fiel até a morte, para a honra e glória do seu Senhor. Policarpo, ele foi obediente ao Senhor e ele bem conhecia as palavras que nós vamos considerar hoje em Apocalipse 2, do 8 ao 11. Abra sua Bíblia. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E as blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, Todo-Poderoso, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Ela que é lâmpada para os nossos pés, ela que é luz para o nosso caminhar, ela que é alimento para a nossa alma. Eu reconheço a minha fraqueza, a minha total dependência e necessidade de Ti. Eu te suplico, Senhor, me usa como instrumento para expor com fidelidade a Tua palavra. Prepara os nossos corações, Senhor, como um solo fértil para receber a Tua boa semente. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, Senhor, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha nossa, Redentor nosso. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar então com o nosso primeiro ponto dessa mensagem, que é perseguição e pobreza.
Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto, tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas és rico. E as blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo assim sinagoga de Satanás. Em primeiro lugar, nós observamos: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: o Senhor Jesus Cristo instruiu o apóstolo João a enviar uma mensagem ao pastor da igreja em Esmirna. Na semana passada, nós vimos a igreja em Éfeso, hoje Esmirna. Esmirna ficava a 55 quilômetros de Éfeso, ao norte de Éfeso, e era uma cidade muito próspera, era uma cidade que ajudou muito Roma a se desenvolver como uma potência mundial. Esmirna foi construído um templo, no passado foi construído um templo ao imperador Tibério. Portanto, Esmirna era um local onde comumente acontecia a adoração ao imperador, idolatria. Esmirna contava com uma colônia substancial de judeus, e esses judeus, muitos judeus, eram hostis contra os cristãos, e eles possuíam uma influência considerável junto às autoridades da época, as autoridades civis. E Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, se apresenta da seguinte forma: estas coisas diz o primeiro e o último. O Senhor se apresenta como o primeiro e o último. Quando nós observamos no Antigo Testamento, como o nosso Deus se apresenta, ele também se apresenta da mesma forma. Se você observar a autoidentificação de Deus encontrada em Isaías 44, 6, a palavra de Deus diz o seguinte: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Então, da mesma forma como Deus se apresenta, em Isaías, o Senhor Jesus Cristo se apresenta: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega. E ele prossegue, que esteve morto e tornou a viver. Ele acrescenta então à sua apresentação essas informações: ele esteve morto quando Cristo morreu. Na cruz do Calvário, ele venceu a morte, mas está vivo, ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, essas palavras, elas também servem de consolo para uma igreja que estava passando por ameaças, por perseguições, por pressões, que possivelmente alguns deles, se não muitos, enfrentariam martírio. Então a igreja é fortalecida pelo Senhor que venceu a morte. Então, ele se apresenta: eu sou o primeiro e o último, eu estou no controle de tudo, ele é eterno, e ele venceu a morte. Aqueles irmãos que estavam com as suas vidas ameaçadas, poderiam encontrar esperança, ânimo, estímulo, conforto, consolo, naquele que venceu a morte. Aquele que é a primícia dos que dormem, aquele que nos leva para a vida eterna. E esse Senhor, Jesus Cristo que está falando, ele diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas é rico. O Senhor conhece os sofrimentos que os seus servos estão passando por serem fiéis a Ele. Que consolo não deve ser para uma igreja que sofre, saber que aquele que é o alfa, que é o ômega, que é o princípio e o fim, aquele que venceu a morte, que sustenta o universo inteiro pela palavra do seu poder, ele conhece o sofrimento, ele conhece as dores, ele conhece as aflições. Nada disso está acontecendo fora ou além do seu conhecimento, do seu controle, da sua supervisão. A palavra tribulação aqui significa opressão, passar por fortes apuros. Isso, consequentemente, levava à pobreza. Então, os crentes de Esmirna podem ter tido seus bens confiscados.
eles podem ter perdido o emprego e sofrido muito no meio de um ambiente hostil. E a palavra aqui que é traduzida como pobreza é uma tradução do termo grego, né, que seria ptorria, que se refere a uma pobreza miserável, a situação de um mendigo. Porque tem uma pobreza que está faltando um pouquinho aqui, mas a palavra que é utilizada, ela tem uma força a mais, é como se fosse um mendigo mesmo, alguém que está de fato muito, muito pobre. Mas o Senhor afirma, mas tu és rico. Olha o contraste. Pobre, mas tu és rico. Mesmo que essa igreja estivesse passando por condições financeiras, de pobreza diante dos homens, eles eram ricos diante de Deus. Eles eram espiritualmente ricos, apesar da sua pobreza econômica. É o contrário aqui do que a gente vê na igreja de Laodiceia. Laodiceia é o contrário. Lá diz que ela se diz rica, mas na realidade é pobre. Um teólogo chamado Simon Kistemaker diz o seguinte: isso não significa que os crentes devessem atrair perseguição e sofrimento a fim de se tornarem ricos em bens espirituais. Antes, Jesus quer que eles permaneçam fiéis a Ele e a sua palavra, mesmo quando sofrem dificuldades e abusos, pois então serão abençoados espiritualmente. Porque alguém poderia dizer assim, não, então vamos procurar ser perseguido. Não, não é esse o objetivo. É ainda assim que se nós passarmos por isso, temos que permanecer fiéis. Mas não é a perseguição e o sofrimento não é uma coisa que a gente tem que almejar, né? Mas nós devemos, ainda que passemos por perseguições e sofrimentos, permanecermos fiéis, né? E o texto prossegue falando a respeito da blasfêmia, né? A blasfêmia aqui seriam acusações caluniosas. Por muitas vezes os cristãos foram acusados falsamente, tanto por judeus quanto por gentios, por pagãos. Os cristãos, eles já foram acusados de canibais, sabia disso? Por quê? Eles vão comer o corpo de Cristo e beber o sangue, eles são canibais. Então acusavam falsamente os crentes, caluniando, chamando eles de canibais. Já acusaram os cristãos de serem imorais, porque eles celebravam uma festa ágape, a festa do amor, antes da ceia. Diziam que eles eram imorais. Diziam que eles eram incestuosos, porque viam um casal, um chamando o outro de irmão e irmã. Então ele é casado com a irmã, está falando irmão em Cristo, né? Então, caluniavam, distorciam as coisas, dizendo que eram incesto. Já chamaram os cristãos de ateus, porque eles não se dobravam diante das imagens. Então diziam, não, vocês são ateus. Por que vocês não se curvam diante, né, dos deuses, entre aspas? Já chamaram eles de revolucionários, nos chamaram de revolucionários, por se negarem a dizer que César é Senhor, né? E antes da gente prosseguir, eu faço uma reflexão. Será que hoje também não distorcem as nossas palavras para nos acusarem? Será que hoje também, nós também não somos chamados de homofóbicos, de machistas, de preconceituosos ou coisas assim? Será que não distorcem o nosso ensino para nos acusar falsamente ainda hoje? Todavia, nesse caso especificamente, o Senhor fala a respeito de uma blasfêmia, de uma calúnia, de um grupo que a si mesmo se declara judeus e não são. São antes sinagoga de Satanás. Tem pessoas que, mesmo aparentando ser religiosos, as suas obras dizem outra coisa. A sua vida demonstra outra coisa. Esses judeus de Esmirna se recusavam a reconhecer Jesus como seu Messias. E eles amaldiçoavam o Senhor, assim como amaldiçoavam os cristãos, seus seguidores. Quando o cristianismo surgiu ali em Pentecostes,
os cristãos eles eram protegidos por uma mesma lei que protegia os judeus até a destruição do templo, em 70 depois de Cristo. Então tinha uma lei que os judeus eles poderiam não participar de adoração a César. A partir de então, os judeus estavam entre os primeiros, mas depois disso, os judeus passaram a acusar os cristãos, né, de que eles não, já que eles não eram judeus, eles não diziam que César era Senhor, e eles, consequentemente, perderiam aquela proteção que tinham. Deixa eu explicar isso aqui. Tinha uma proteção para os judeus, eles tinham uma lei que amparava que eles não prestassem culto ao imperador. Então, no começo da igreja, os cristãos estavam sendo amparados também por essa lei. Mas chegou um momento que os próprios judeus começaram a pressionar para que os cristãos, né, fossem punidos, porque eles não eram judeus. Então, eles não deveriam ser amparados por essa lei. Isso fez com que os cristãos perdessem a sua proteção civil, e eles passaram a ser difamados, passaram a ser perseguidos e muitas vezes mortos. Então, aqueles judeus que acusaram os cristãos e entregaram aos romanos eram agentes de Satanás, que haviam se tornado líderes da sua sinagoga. Um comentarista, Simon Kistemaker, diz isso. Um outro teólogo chamado George Eldon Ladd, ele falou algo que eu achei muito interessante, eu vou ler para vocês. Ele disse o seguinte: estes judeus, sem dúvida, são judeus por raça e por religião, que se reúnem na sinagoga para adorar o Senhor. Mas, na verdade, interiormente, eles não são judeus, porque rejeitam Jesus, o Messias, e confirmaram essa rejeição perseguindo a igreja. Então, quem são os judeus verdadeiros? João não nos dá uma resposta explícita, mas a implicação é clara. Os verdadeiros judeus são o povo do Messias. Paulo diz a mesma coisa com muita clareza. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente. A circuncisão aqui é do coração, do espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Que este judaísmo de coração não está limitado a judeus crentes, mas inclui gentios crentes, fica claro no que Paulo escreveu aos Filipenses. Porque nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Temos de concluir, então, que João faz uma distinção real entre o Israel literal, os judeus, e o Israel espiritual, a igreja. Qual é o ponto aqui? Não basta alguém dizer o seguinte: eu sou descendente de Abraão, se você não fizer as mesmas obras de Abraão, se você não tiver a mesma fé de Abraão. Teve uma certa situação que o Senhor Jesus Cristo estava sendo pressionado por um grupo de religiosos, e lá em João 8, do versículo 37 em diante, diz assim: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra.
Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqueles religiosos que estavam perseguindo o nosso Senhor Jesus Cristo, estavam dizendo, nós somos filhos de Abraão. Se vocês se dizem filhos de Abraão, então façam as obras de Abraão. Vivam pela fé do vosso pai Abraão. Mas as obras de vocês estão mostrando outra coisa, que vocês querem me matar. Então vocês se dizem filhos de Abraão, mas quando querem me matar, vocês estão mostrando que na realidade, vocês são filhos do diabo. Porque estão fazendo a obra do seu pai. Não basta uma pessoa dizer assim, eu sou religioso, eu tenho sangue, eu tenho descendência e tal, ou se a sua vida demonstra outra coisa, se as suas atitudes demonstram outra coisa, né? E no caso aqui, o verdadeiro judeu, o verdadeiro descendente de Abraão, é aquele que tem a fé de Abraão. E quem era o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas? É Cristo. Se você rejeita Cristo, você está rejeitando a fé prometida a Abraão, a esperança prometida a Abraão, né? Então, o verdadeiro descendente de Abraão é aquele que tem fé em Cristo, tanto dos judeus crentes quanto dos gentios crentes. Porque os gentios são enxertados na oliveira e pela fé eles herdam as promessas feitas a Abraão, né? Então, nós observamos que tinha um grupo de judeus que estava perseguindo cristãos naquele contexto, em Esmirna. E o Senhor fala aqui a respeito dessa blasfêmia, dessa perseguição que era feita. Mas quando nós lembramos no Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo disse que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados nós somos quando pela causa do Senhor nos injuriarem, nos perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra nós. Nós temos que regozijar, que exultar, porque grande é o nosso galardão no céu. Porque assim perseguiram também os profetas que viveram antes de nós. Eu queria agora refletir com você. Nós podemos não sofrer, como os crentes de Esmirna sofreram, pelo menos por enquanto ainda não estamos nesse nível, graças a Deus. Mas também enfrentamos tentações, enfrentamos perseguições em outros sentidos. Nós também somos necessitados espiritualmente. Nós precisamos entender que seguir a Cristo pode ser arriscado. Seguir a Cristo pode custar caro. Paulo disse que aqueles que querem viver a vida cristã de forma piedosa vão ser perseguidos. É muito comum você olhar em mensagem na televisão, alguém dizer assim, não, é só vitória, é só alegria, é só prosperidade, vamos lá, vamos em frente, é só bênção. Mas tem que observar também que a Bíblia fala de negar a si mesmo, de carregar a sua cruz, de ir por um caminho estreito, de ser fiel até a morte, de amar mais o Senhor do que a gente ama o pai, a mãe e qualquer outro. A Bíblia fala que a gente é bem-aventurado quando nos perseguirem por amor a Cristo. Isso não é muito popular, mas essa é a mensagem do Senhor. De enfrentar situações adversas por amor ao Senhor. E eu pergunto, o que custa para você ser um seguidor de Jesus? Querido, seja fiel ao Senhor, mesmo que isso te custe um emprego, um namoro, dinheiro. O que você já renunciou por amor ao Senhor? Será que nós temos dado desculpas esfarrapadas para nós não progredirmos na fé? Ah, eu não tenho tempo, é muito difícil. Olha o que essa igreja estava passando. Os irmãos estavam perdendo emprego, estavam sendo perseguidos, estavam sendo caluniados, estavam sendo como escória daquela sociedade ali.
e ainda assim estavam firmes no Senhor. Qual é a nossa desculpa? Será que fazemos bom proveito de toda a liberdade que temos de poder cultuar, ler a Bíblia, evangelizar, né? Imagina, na história da igreja, a igreja já se reuniu em cemitérios para adorar a Deus. A igreja já se reuniu em masmorras, em cavernas, para adorar a Deus. Hoje em dia, pela graça de Deus, a gente tem até ar-condicionado, cadeiras confortáveis, bebedouro, né? Ambiente agradável, uma placa enorme aí na frente, que quem passa correndo consegue ver. Será que a gente faz um bom uso da nossa liberdade? Você já foi espancado porque estava pregando aí na rua? Alguém já te proibiu de ler a Bíblia? Ou de ter um exemplar da Bíblia na sua casa? No nosso contexto, a gente tem essa liberdade ainda. Você tem a liberdade de ter uma Bíblia de estudo, das boas. Você pode ter uma Bíblia em várias versões. Você pode ter um programa no seu computador que você vê, né, um monte de comentário, textos, vários textos, livros, sim, inúmeros. Você pode falar de Cristo para o seu vizinho. Você pode, né, fazer um culto doméstico, sem ninguém lhe proibir. Você faz bom uso da sua liberdade de ler a Bíblia, de evangelizar. Às vezes a gente se acomoda, sabe? Às vezes a gente não percebe o valor das coisas que a gente tem. Sabe uma coisa que acontece? Geralmente a gente só percebe o valor daquilo que a gente tem quando a gente perde. Você consegue enxergar, não é? Já parou para pensar como é maravilhoso poder enxergar? Se você ficasse cego, você ia perceber quanto era importante aquilo ali, né? Às vezes a gente só percebe, por exemplo, você consegue ficar em pé, aí você tem uma crise de coluna muito forte, uma hérnia de disco das brabas, e não consegue se mexer que dói. Você vai perceber como é importante conseguir ficar em pé, andar. Você consegue falar. Às vezes a gente só dá valor verdadeiro àquelas coisas quando a gente perde. E você não precisa perder a sua liberdade para começar a dar valor naquilo que é precioso. Não espere você ser perseguido para começar a valorizar a adoração a Deus. Não espere acontecer uma tragédia, ou uma desgraça, ou uma perseguição, para você começar a valorizar a palavra. Não espere você ser cerceado das suas liberdades para você começar a evangelizar. Mas vamos fazer bom uso daquilo que nós já temos. Vamos valorizar nossa igreja, valorizar a palavra, valorizar a comunhão, valorizar aquilo que é tão precioso. E às vezes a gente dá desculpas, coloca para depois, tem um monte de outras prioridades na frente. Nós temos consciência do que os nossos irmãos cristãos ao redor do mundo têm passado, porque aqui essa é uma realidade que a gente está vivendo. Mas quando você tem uma experiência transcultural, você percebe a diferença que é em outros países. Você já parou para refletir o que irmãos nossos têm passado, por exemplo, na Coreia do Norte, no Oriente Médio e outros lugares desse mundo, na China? Como é ser cristão em países, né, muçulmanos, por exemplo? Como é que é na Turquia? Ou em países que estão em guerra? Na Ucrânia, ali na faixa de Gaza. Como é que é um crente ali no meio da confusão? Imagina, nossos irmãos ali. Será que a gente se preocupa com eles? Pelo menos lembra, ou faz uma oração, lembrando que temos irmãos mundo afora.
Eu pergunto, nós nos preocupamos em ser ricos aos olhos do Senhor e a juntar tesouros nos céus? Aqueles irmãos estavam pobres, mas eles eram ricos. Será que a gente busca a riqueza nos céus? Ou a gente só procura riquezas na terra? E outra coisa, para fechar esse primeiro ponto. Como o fato de saber que o Senhor conhece as nossas aflições pode nos ajudar a enfrentá-las? Você tem aflições, aquela igreja passava por aflições, e Cristo conhece. Gente, o Senhor, Ele sabe quantos cabelos, fios de cabelos, tem na sua cabeça. Ele sabe tudo aquilo que a gente passa. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. O fato dele conhecer, dele saber de tudo. Qual é a sua reação diante disso? Você pode confiar nele. Você pode lançar diante dele todas as suas ansiedades, as suas dores, o seu fardo, o seu peso. Lance aos pés do Senhor. Pai, eu estou quebrado. Eu estou cansado, eu estou fraco. Mas tudo que eu tenho está diante de Ti. Tudo que eu tenho é o Senhor. Me ajuda. Socorro. Socorro, está difícil. Lance sobre Ele as suas ansiedades. Por meio da oração, pela súplica, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede o entendimento, é que guarda a nossa mente, o nosso coração em Cristo. Ele conhece as suas dores, Ele conhece as nossas lutas, os nossos sofrimentos, as nossas angústias. Lance diante dEle, confie nele. Pare de tentar lutar com as suas próprias forças, de tentar vencer na força do seu braço, você não vai conseguir. Confie no Senhor. É nele, é na força dele. Jesus diz em certa parte da Escritura: sem mim, nada podeis fazer. Não é na tua força. Confia nele. É um Deus misericordioso, compassivo, benigno, que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Está cansado de dar murro em ponta de faca? Lança sobre Ele, confia nele, descansa nele. Deixe de fato Ele ser o Senhor da tua vida. Segundo lugar, provações e perseverança. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está a lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Tereis tribulação de 10 dias. Joel Bick disse que Jesus também informa a esses cristãos que eles sofrerão prisão por causa do diabo. Da mesma forma, quando as coisas dão errado em nossa caminhada de fé, devemos lembrar que Deus não é o autor do pecado, nem nos tenta com o pecado. Mesmo assim, o diabo, embora seja o autor do pecado, das tribulações, do sofrimento, não é o chefe em questão. Jesus disse: o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados. A intenção do diabo não é nos testar, mas nos destruir. Mas ele não está no controle. Nosso Senhor diz: embora o diabo vá atacar você, eu estou no controle. Então ele só pode fazer aquilo que serve ao meu propósito. E meu propósito é que você seja purificado e aumentado em santidade. Essa é uma das principais razões pelas quais Deus permite que o seu povo sofra. O diabo que estava por trás das prisões, das perseguições, usando ali os seus servos para perseguir
aqueles irmãos. É Ele que é o autor dessas calamidades. Mas Deus é perito em transformar o mal em bem. Deus é perito em fazer com que todas as coisas, inclusive as coisas ruins, sofrimentos, angústias, cooperem para o bem daqueles que amam a Ele. Você lembra, por exemplo, a história de José? Deus não permitiu que ele fosse vendido como um escravo pelos seus irmãos, que ele sofresse tudo aquilo que sofreu. Mas nada daquilo ali fugia do plano do Senhor. Ele usou até mesmo essas circunstâncias para depois José, ficar em uma alta posição no Egito e salvar sua família todinha da fome. Até mesmo as aflições que a gente passa, se nós somos servos do Senhor, Ele faz com que a gente seja moldado, trabalhado, lapidado, conforme o caráter de Cristo. A Bíblia diz que o pai corrige o filho que ele ama. A correção, na hora da correção, não parece uma coisa boa. Mas ela tem proveito. Quando você olha e lembra, poxa, meu pai me corrigiu, mas foi para o meu próprio bem. Se ele fez isso biblicamente, poxa, ele me corrigiu, mas foi para o meu próprio bem, porque isso me livrou de um destino pior. Por exemplo, se o filho coloca a sua vida em risco e o pai corrige, a correção vai doer, mas aquele menino não vai perder a sua vida. Vai proteger aquele menino. E Deus é como um pai que corrige o filho. Ele vai também lapidando a nossa vida. O Senhor controla, Ele sabe de cada situação. Ele sabe que o seu povo terá que passar. Os crentes de Esmirna, eles precisavam estar cientes de que eles estavam passando por uma guerra espiritual com o diabo. O diabo incitaria autoridades que prenderiam alguns membros da congregação. Tinha uma real possibilidade deles serem mortos. Eles deveriam estar preparados para enfrentar o confisco dos seus bens, pobreza, calúnias. Isso seria como um teste para a fé deles. Essa prova seria por um período de 10 dias. Isso simboliza um período definido e limitado de tempo. Eles iam passar por essa prova. Quando a gente pensar a respeito do diabo, toma cuidado com dois extremos. Um extremo é tu achar que tudo é Satanás. Aí a pessoa não tem também responsabilidade alguma. Isso aí está errado. A pessoa não, mente, rouba, faz um monte de coisa errada, e sempre diz que é só o Satanás, e ela não tem responsabilidade. Não é por aí. Ou acha que ele é tão poderoso que ele ainda está, quem sabe ainda pode ganhar. Não é assim. Mas o outro extremo é entender que ele não tem poder nenhum, nem influência nenhuma. Porque ele, como um leão que anda ao derredor, procura quem tragar. Ele é o acusador, ele é o tentador. Ele tem as suas armadilhas. Ele vai tentar você por meio da sedução, a você ir por um caminho pecaminoso, imoral, do mundanismo, a negligenciar a palavra de Deus. Mas ele também pode tentar destruir você pela perseguição, pela pressão, como estava acontecendo com esses irmãos. E outra coisa, a gente tem que entender que Deus está acima de todo o principado e potestade, Ele é muito mais poderoso. Então até mesmo Satanás, ele só vai até onde Deus permitir, como foi com Jó. E ele já é um inimigo derrotado. Mas a gente precisa ter uma noção adequada a respeito deste inimigo. E o povo de Deus passa por provações, passa por situações difíceis, que exige perseverança. Quando eu fui nos Estados Unidos, há alguns meses atrás, tinham pastores de várias partes do mundo lá.
E um amigo meu perguntou para um pastor turco como havia sido a conversão dele. Ele disse que o tio dele estava indo da Turquia para a Alemanha. E esse tio dele encontrou ele com interesse religioso, né? Ele queria saber um pouco mais, ele era um muçulmano. E ele chegou e disse o seguinte para esse sobrinho: você vai encontrar Deus se você encontrar Jesus primeiro. Aí ele ficou com isso na cabeça: eu vou encontrar Deus, mas eu preciso encontrar Jesus primeiro. E esse sobrinho, que era o pastor, né, que estava contando, pensava que se tratava de uma pessoa que ele tinha que encontrar, literalmente. E ele foi para a igreja católica procurando uma pessoa que se chamava Jesus. Onde é que está esse Jesus que meu tio falou que eu tenho que encontrar? Ele passou 2 anos lá e nada, não achou, né, Jesus na igreja católica. Até que um dia ele encontrou alguns missionários americanos que compartilharam o evangelho com ele, as boas novas a respeito de Jesus, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que ele foi sepultado e ao 3º dia ressuscitou para a nossa justificação. Então ele de fato entendeu o evangelho, se arrependeu, se converteu. Mas quando ele chegou em casa, ele pregou o evangelho para a sua família. A sua irmã se converteu, a sua mãe se converteu, mas o seu pai não aceitou de jeito nenhum. E o pai dele disse: vocês têm que fazer uma escolha, ou eu ou Jesus. E eles disseram: pai, nós não podemos fazer essa escolha. O Senhor é o nosso pai, mas Jesus é o nosso Salvador. Mas o pai entendeu que eles estavam escolhendo por Jesus. O pai saiu de casa e não voltou até hoje. E quando as autoridades, os muçulmanos lá, souberam da conversão daquela família e da ausência do pai, né, eles foram até a casa e prenderam a mãe daquela família, né? E ela ficou presa algumas semanas, ela foi agredida, ela apanhou na prisão, e depois eles a soltaram. Mas eles não negligenciaram a sua fé, não rejeitaram a sua fé. E eles voltaram para casa e o pai não voltou mais. E eles agora congregam numa igreja internacional lá e têm orado para que o Senhor dê essa mesma firmeza e essa mesma fé aos jovens. Porque é muito difícil você evangelizar ali. Porque os soldados, eles ficam atrapalhando os jovens. Não é proibido ser cristão lá, mas os soldados atrapalham, né, visitantes entrarem na igreja, ou jovens de entrarem na igreja, e eles têm orado por isso, para que o Senhor dê coragem, dê uma fé genuína para os jovens, para continuarem o trabalho por lá, para se converterem ao Senhor. Então, a gente fica pensando em circunstâncias como essas, e a gente acaba olhando de um outro lado as coisas, né? Às vezes a gente está muito acostumado com o nosso contexto e esquece que tem irmãos que estão passando por situações assim. Estão sendo presos, espancados, que têm dificuldade de deixar uma pessoa entrar na igreja, um visitante, um jovem, que as pessoas têm que ter medo da polícia, ou medo de represálias por ser cristão. Isso foi uma situação que eu vi há alguns meses, de um pastor, né? Então o diabo, o inimigo das nossas almas, vai buscar nos destruir, mas nada disso foge o controle e a soberania de Deus. Nós não devemos temer o inimigo, porque o que ele pode nos fazer, mas nós temos que confiar no Senhor até o fim. E aqui a gente observa também mais um princípio, que tem um limite da nossa obediência ao governo civil. Imagina, se uma autoridade civil, se o governo impede ou força os crentes a negarem a Cristo, é melhor obedecer a Deus do que aos homens, mesmo que isso tenha consequências para nós, né? Então tem circunstâncias que a gente vai observar, que a nossa obediência à autoridade, ela só vai até onde essa autoridade não usurpar a autoridade do Senhor, como a gente falou hoje na EBD. Por fim, meus irmãos, o último ponto, a promessa e o prêmio.
ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano à segunda morte. Então, em Esmirna, a oposição contra o evangelho era tão severa que essas pessoas deviam estar preparadas para enfrentar até mesmo o martírio. Quando o texto diz ser fiel até a morte, isso significa seja fiel até que a sua fidelidade custe a sua vida. Não é só ser fiel até o fim, não, é ser fiel até que o ponto que isso custe a sua vida. Então, aqueles que são fiéis até a morte herdarão a coroa da vida. Em outras palavras, a glória do céu, a vida eterna, reinarão com o Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então, ainda que aqueles crentes fossem martirizados, como foi Policarpo, ainda que nós venhamos morrer, aqueles que confiam no Senhor jamais sofrerão a segunda morte. Em outras palavras, não serão condenados ao inferno. Apocalipse 20, 14, 15, fala da segunda morte. O texto diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E Apocalipse 21, 8 diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A morte física, ela pode ser dolorida, como aconteceu com o Policarpo, mas essa morte eterna é uma condenação muito pior. Um perseguidor da igreja pode matar você fisicamente, mas ele nunca pode te lançar no lago de fogo, que é a segunda morte. Na realidade, ele está caminhando para lá, se não se arrepender e não se converter. Como o Policarpo falou na história que eu contei para vocês, você me ameaça com o fogo que queima durante um momento e logo se apaga. Você não conhece o fogo vindouro do julgamento e castigo eterno, reservado para os ímpios. Porque está delongando, faça o que agradar. Policarpo sabia que ele não sofreria a segunda morte. Ele sabia, na realidade, que viver é Cristo e morrer é lucro, porque ele estaria com seu Senhor. A igreja não deve ser fiel somente em tempos de popularidade e prosperidade, mas devemos ser fiéis também em tempos de perseguição e morte, em tempos difíceis, mesmo quando nós não conseguimos compreender os desígnios do Senhor para conosco, nós temos que permanecer fiéis. Nós passamos por sofrimentos, meus irmãos. Nós perdemos entes queridos. Nós passamos por doenças, por situações difíceis. A gente não tem que ficar confiante no Senhor somente quando está tudo bem. A gente tem que confiar no Senhor mesmo em meio às dores, às tribulações da vida. Diante das adversidades, não devemos nos afastar do Senhor, mas devemos perseverar até o fim. O Senhor que nos prometeu, não mente, o resultado de percorrer o seu caminho é herdar a coroa da vida e jamais experimentar o lago de fogo. Ainda que nesta vida tenhamos sofrimentos e dores, nós temos um sumo sacerdote que conhece as nossas aflições. Ele pode se compadecer de nós.
Ele sabe o que é sofrer. Ele diz para não temermos, mas sermos fiéis até a morte. Que nós, meus irmãos, sejamos obedientes, confiando nas forças do seu poder para enfrentarmos as provações dessa vida. Para concluir, eu lembro aos pontos que nós trabalhamos aqui. Em primeiro lugar, perseguição e pobreza. Quem nos fala estas coisas é aquele que é o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Ele que é eterno, que venceu a morte, que vive para sempre, e nele nós podemos confiar. Ele conhece as nossas tribulações e as nossas dificuldades. Provações e perseverança, o que Ele manda, nós não tememos o que vamos sofrer. No mundo nós vamos ter aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ainda que os inimigos ferozes venham atrás de nós, eles não podem nos levar à segunda morte, ao lago de fogo. Até as aflições impostas pelo diabo e por todos os inimigos, o Senhor faz com que cooperem para o nosso bem. Em terceiro, a promessa e o prêmio. Nós devemos estar dispostos a irmos até as últimas consequências em nossa confiança no Senhor. Nós devemos estar atentos às suas palavras, devemos ser fiéis até a morte, e nós herdaremos a coroa da vida, a vida eterna. Para o crente, o destino final não é o lago de fogo, mas é a coroa da vida. Policarpo foi um exemplo de homem que seguiu estes conselhos do Senhor Jesus Cristo. Deu à igreja de Esmirna. Ele foi fiel até a morte. Policarpo demonstra como deve ser um discípulo fiel do Senhor Jesus Cristo. Como isso pode custar tudo. Como ser um discípulo de Cristo pode custar tudo. Que o exemplo deste servo de Deus sirva de encorajamento para a nossa jornada. E que as palavras de Cristo também encontrem morada em nossos corações. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Senhor, meu Deus e Pai, coloco diante de Ti as nossas vidas, Pai. E te peço perdão por nossos pecados, Senhor, por nossa negligência muitas vezes para com aquilo que é precioso, para com a Tua palavra, para com o Teu Evangelho, para com a missão que o Senhor nos deu. Ó Pai, que venhamos ser cristãos mais maduros, santos, que Te buscam em primeiro lugar, Senhor. Ó Pai, nos ajuda a Te buscar, a Te desejar, Senhor. Que as distrações desse mundo, Senhor, não venham nos afastar de Ti. Ó Pai, destrona os ídolos dos nossos corações. Que o Senhor seja o nosso desejo, o nosso amado. Pai, nos fortalece na fé, eu Te suplico. Nos ajuda, Senhor, a enfrentarmos as tribulações dessa vida, as dificuldades, os sofrimentos, confiando em Ti. Nos ajuda a caminhar como verdadeiros crentes, Senhor. Não deixa que nós estejamos do lado oposto, não deixa que sejamos hipócritas, Senhor, que dizem que são crentes, mas agem como ímpios. Nos ajuda a caminhar em santidade, Senhor, a sermos fiéis até a morte. Ajuda-nos a perseverar até o fim e receber a coroa da vida. Não deixa que venhamos enganar nós mesmos e caminhar para a segunda morte. Eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.